FPX-Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937. Conheça nossas unidades. Delivery todos os dias, das 10 da manhã às 11 da noite. Olá, muito boa noite, começando mais uma temporada do FPX-Cast, uma nova temporada, chegando no número 58, e agora em uma nova casa, aqui na Rede Conecta, integrado ao Pod Conecta. Então está sendo uma grande alegria começar mais um ano de podcast, mais conteúdo, trazendo pessoas que fazem aqui Campinas e região. E agora chegando nesse momento em uma nova casa aqui na Pod Conecta, do grupo, né? Da Rede Conecta, da Jovem Pan, Campinas. Então, muito feliz com essa nova empreitada e agradecendo a todos aqui da Rede Conecta por estar trazendo o FPX-Cast para dentro desse grupo espetacular para a gente conseguir atingir ainda mais e criar mais conteúdo nas redes sociais. Então é isso. Vamos começar mais esse ano, número 58, iniciando um novo ciclo nessa nova casa, integrada ao Pod Conecta, e já recebendo nessa estreia, tanto do FPX-Cast em 2026 dessa temporada, mas também no Pod Conecta, o novo delegado do DE Inter 2 para comandar aqui as cidades da região de Campinas da Polícia Civil, doutor Oswaldo Dias Júnior, a quem eu agradeço por estar aqui com a gente. Muito boa noite. Boa noite, Paradella. É uma honra estar presente aqui, é uma honra ser entrevistado por você. Você é uma pessoa que representa a imprensa campineira, representa a imprensa da região, é um amigo que eu tenho de muitos anos. Quantos plantões, Paradella, quantas ocorrências, quantas operações que você cobriu, né? Que a gente teve o prazer de fazer durante toda uma carreira, mais de 33 anos numa carreira de delegado de polícia. Desses 33, mais de 30 tão somente na cidade de Campinas e região aqui. Então é uma história que a gente tem, e você foi uma pessoa que foi um parceiro nessa história que eu construí aqui em Campinas. Muito obrigado, doutor Dias, e fiquei muito feliz. Achei que foi uma escolha muito positiva do novo secretário de Segurança Pública, também do governador do estado, Tarcísio de Freitas, de colocá-lo aqui à frente do DE Inter 2, né? Não só para comandar a cidade de Campinas, que já é um grande desafio, mas comandar toda essa regional aí do DE Inter 2, com tantas cidades envolvidas e buscando essa integração, né? Entre as cidades, entre as corporações, entre a Polícia Militar, a própria Polícia Civil e as guardas municipais e, inclusive, a própria Polícia Federal. Então, estou falando de tantos entes aqui, isso é importante porque o senhor conhece Campinas e conhece toda essa região. Bom, mas antes da gente partir para a entrevista, queria agradecer os parceiros que estão aqui com a gente no FPX-Cast, parceiro de longa data também, o Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937, @giovanetti.campinas no Instagram ou no site giovanetti.com.br. Agradecendo os apoiadores, Barbearia Capita, do meu amigo Guilherme, @Capita Barber, também no Instagram, a Banca do Rock, do Renatão, Banca do Rock Campinas, no Instagram também, tudo isso é Instagram. Clube Cultura, @Clube Cultura Oficial, e Leandro Garcês Advogados, @Leandro Garcês Advogados. FPX-Cast, agora Pod Conecta, tem a supervisão técnica de Pedro D'Amico, nos estúdios da Rede Conecta. Vamos lá, vamos conversar com o delegado Oswaldo Dias Júnior, agora diretor do DE Inter 2. Delegado, o senhor assume o DE Inter 2 num momento de forte cobrança, né? Por segurança pública, resultados na segurança pública, talvez um dos calcanhares de Aquiles do governo federal, porque esse é o principal tema do governo estadual. Qual que é hoje o maior desafio nessa função? Olha, o Paradella, eu sempre acreditei, né, que uma polícia isolada, sozinha, ela não consegue resolver tamanho problema que é a segurança pública. Eu vou
fazer apenas um comentário a respeito do meu histórico dos últimos 3 anos. Eu estava aqui em Campinas, divisionário da DEIC aqui, e fui convidado, quando houve a troca do governo, para assumir um cargo na Secretaria de Segurança Pública Estadual. Na época, o secretário era o Derrite e o secretário adjunto era o Dr. Nico. Fui convidado por ambos para assumir um cargo de relevância no gabinete do secretário, que é o cargo de coordenador do Procarga, que é um programa que existe dentro do gabinete de combate e repressão ao crime vinculado à carga, né? E os índices estavam muito altos, não existia uma interação entre os entes, os entes de segurança, existia uma certa desorganização. E o primeiro ato que eu fiz foi: vamos unir as forças de segurança no intuito comum, que é o combate ao roubo de carga. O roubo de carga, ele tem sua peculiaridade muito importante na sociedade, porque quando existe o aumento do roubo de carga, consequentemente aumenta o valor do seguro, consequentemente aumenta o valor do frete, e aí que vem a questão. O alimento aumenta, o consumo, o consumidor vê aquele aumento na gôndola, o material de construção aumenta, ou seja, toda a cadeia de consumo ela é afetada por aquele roubo de carga que aconteceu naquela rodovia. Se torna um crime contra a economia popular, né, também. Contra todos, né? Então, era uma preocupação do governo fazer um combate, né? E como eu vou fazer um combate de forma estadual de um crime tão peculiar? E foi na união das forças que a gente conseguiu os resultados que conseguimos, né? Sentamos à mesa, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Rodoviária Federal, Polícia Federal, e num trabalho assim incessante de análise de inteligência, de análise de modus operandi, locais onde estavam correndo. Também detectamos algumas fraudes, né, que os índices estavam às vezes superfaturados em decorrência não do roubo efetivo, mas do desvio daquela carga e da falsa comunicação de crime como se fosse um roubo. Detectando isso, a gente começou a fazer as operações, né? O roubo de carga estava sendo o objeto de desejo, a carga em si ou o caminhão. Então a gente começou a separar o joio do trigo. Muitas vezes o objeto não era a carga, mas o caminhão. E a carga vinha como brinde daquela ação criminosa. Muitas vezes a carga não tinha muito valor, era até dispensado na rodovia e ficavam apenas com a carreta, com o caminhão, porque é o que tinha valor para aquela quadrilha. Já outras quadrilhas não. O objetivo era a carga, eles faziam o transbordo dessa carga e abandonavam o caminhão. Só que até separar que quadrilha estava fazendo o quê, a gente teve que fazer um trabalho de inteligência assim, de excelência, de primeiro mundo, juntando as forças de segurança, e hoje nós temos o menor índice da história do estado de São Paulo no roubo de carga. Foi um trabalho de 3 anos, mas um trabalho que eu fiquei muito feliz, a Secretaria de Segurança Pública ficou feliz, o governo ficou muito feliz com relação a isso, essa diminuição. E, como eu já falei, não foi um ato isolado, foi uma questão, foi uma união de forças com todas as forças de segurança. Isso que deu o resultado tão promissor como foi. E a gente fala de integração, por muitas vezes, a gente já comentou isso tantas vezes diante do nosso histórico, né, de conversas, de entrevista, né, do Dr. Dias, de falar de uma integração entre Polícia Civil e Polícia Militar. A gente está usando aqui essa integração e essa união de forças, não só entre Polícia Civil e Polícia Militar, mas as guardas, mas com a Polícia Federal. Como o senhor citou aí, um roubo de carga. Se uma quadrilha faz um assalto, e eu vou usar aqui hipoteticamente uma marca, Mercado Livre, aí é uma investigação que vai para a Polícia Civil. Mas se for um assalto a um caminhão dos Correios, tem que ir para a Polícia Federal. E se não tivesse integração, não tem como descobrir, né? Não tem como ser efetivo, porque a quadrilha praticamente está atuando aqui no estado de São Paulo. Como é que você vai conseguir ter uma investigação que apure, que ache esses criminosos, se não tivesse integração, né? O que você falou é exatamente isso. E falo mais.
Nós temos rodovias estaduais, rodovias federais e dentro de uma malha viária excepcional que é o estado de São Paulo, né? Países de primeiro mundo têm as malhas viárias que nós temos aqui. Então, os desafios são grandes. E o estado de São Paulo ainda possui aeroporto de Viracopos, que é um dos maiores terminais intermodais da América do Sul, próprio Guarulhos também, Porto de Santos, e com uma malha viária que interliga, é uma verdadeira teia de aranha, e um comércio pujante no estado de São Paulo, terminais de depósitos de carga espalhados por toda a nossa região. Ou seja, como pode uma polícia apenas conseguir agir? Por isso que o meu pleito lá na secretaria foi: vamos interagir, vamos integrar, vamos trabalhar. E não é só naquela reunião, é no trabalho efetivo. Sim. Mesmo. É um trabalho de inteligência, é debruçar em cima do que está acontecendo, utilizando também a força na rua, na estrada, fazendo esse trabalho. E detectamos, sim, fraudes no momento do registro da ocorrência. Muitos casos em que o motorista não era efetivamente abordado, ele fazia a entrega da carga para um terceiro, ele fingia que tinha sido roubado, muitas vezes elaborava um boletim de ocorrência falso na delegacia, e aí a seguradora pagava o frete, ele vendia essa carga, ou seja, aquele ciclo estava se tornando vicioso, só que nós conseguimos detectar muitos. Com a tecnologia, com a inteligência. Hoje, dificilmente uma pessoa consegue enganar o tempo todo a polícia. Ela vai enganar no momento que faz o BO. Depois, a polícia vai atrás para ver se isso aí é verdadeiro. Então, através desse trabalho de inteligência também, a gente conseguiu ceifar essas ações que estavam impactando os índices criminais. Então, diante dessa experiência, agora ali mais na Secretaria de Segurança Pública Estadual, trazer essa experiência para cá, para ter essa integração maior entre todos esses entes, inclusive em todas as modalidades de crime? Ô, Paradela, eu assumi faz pouco tempo, né? 2 semanas o DENTER. Eu já pessoalmente, né, iniciei essa integração. Eu pessoalmente estou articulando, inclusive, necessários convênios entre a Secretaria do Estado, Polícia Civil e órgãos que pertencem ao governo federal, governo municipal também. E fiz visitas prefeitura, Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário. Eu acho que são órgãos assim essenciais nessa integração, né? Graças a Deus eu fiz minha carreira aqui e fiz muitos amigos em vários lugares. Então, a gente tem uma facilidade muito grande de fazer essa entrada nesses órgãos e ser recebido nesses órgãos e muito bem recebidos. Eu acho que isso encurta muitas distâncias, né? É diferente quando assume um delegado que não é da região, num departamento complexo como o DENTER 2, vai ter uma dificuldade a mais nessa conexão. E tendo em vista todo esse relacionamento de anos e anos aqui em Campinas, eu encurtei muitas fases, né? E essas fases encurtadas, eu tenho certeza que vão gerar frutos de integração, de trabalho integrado com diversos outros órgãos. Nessa posição de delegado do DENTER 2, é uma questão administrativa, né? É uma função administrativa, mas também é uma função, como o senhor disse, né, desse relacionamento, é uma função política. Eu, quando uso a palavra política aqui, não é sentido pejorativo nem de questão partidária, mas tem essa política mesmo, de conseguir conversar, porque vai ter que conversar com o prefeito de esquerda, de direita, de centro, governo do estado, buscar governo federal. Tem também essa posição política? Mas não tenha dúvida, Paradela, eu acho que o ser humano é político, né? O ser humano, ele faz político o dia inteiro, né? O termo político, às vezes, é mal utilizado, né? Mas a política faz parte da vida do cotidiano do ser humano, né? E não tenha dúvidas. Eu não tenho bandeira alguma. Eu nunca fui candidato e tenho, assim, uma convicção que não serei. Então, quando eu procuro
um prefeito, de um partido ou de outro, quando a gente procura algum ente político, em nenhum momento a questão partidária é colocada à frente. Eu vejo assim, eu preciso fazer a segurança pública da nossa região ser melhor do que já é. Eu acredito muito no trabalho integrado, acredito muito na participação das prefeituras. Hoje em dia, você não consegue fazer segurança pública se você não tiver o ente municipal ao seu lado, participando de todas as formas. Hoje em dia, uma iluminação mal feita num bairro é questão de segurança pública. Uma falta de escola, uma falta de uma creche é questão de segurança pública, porque acaba desembocando. A consequência da ausência do poder público em alguns locais desemboca numa violência lá na frente, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que entender, tem que participar, tem que integrar todos esses entes. Nessa sua trajetória profissional na Polícia Civil, teve homicídios, crime organizado, que a gente fala, o DEIC, né? Roubo de cargas, agora recentemente na Secretaria Estadual. Teve também a DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Com todas essas experiências, e até interessante, né? Como os delegados passam por várias áreas e se tornam especialistas em todas essas áreas. O quão útil é para ser um diretor de uma região como a região de Campinas? Olha, eu acho que é fundamental essa experiência no passado, né? Eu comecei aqui em Campinas como delegado em 1993. Eu passei por todos os plantões policiais que eram abertos na época, o 1º, 4º, 5º e 9º. Passei por todas as especializadas, homicídio, furto de autos, delegacia de investigações gerais, um setor que até foi extinto, jogos, costumes e vadiagem. Passei pelo aeroporto de Viracopos durante 5 anos, né? O que me deu um handicap muito bom para combate ao roubo de carga. E é fundamental essa experiência para poder você mandar. Para você mandar, você tem que saber fazer. É muito cômodo pro diretor, pro gerente de um lugar. Nós estamos falando não só da polícia, de tudo, né? A pior coisa que tem é a pessoa mandar sem saber o que está mandando. A verdade é essa. Então, quando você tem essa experiência por trás, durante anos, não é 1, 2, 3 meses, 4, não, são anos, são mais de 33 anos fazendo isso, fazendo polícia, fazendo investigação, fazendo trabalho de inteligência. Eu sou especialista na inteligência policial. Eu acho que isso aí me dá uma tranquilidade muito grande para dela. Eu assumi o DEINTER 2 com uma tranquilidade muito grande, porque Campinas não é uma cidade fácil, é uma cidade política também, é uma cidade complexa. E os meus colegas, meus pares de outros locais falam, nossa, Oswaldo, você vai assumir Campinas, né? É uma cidade bem complexa. Eu falei, gente, eu nasci lá. O complexo para vocês é o meu cotidiano durante mais de 30 e poucos anos. Então, eu assumi com uma tranquilidade, com uma certeza, já com objetivo, já... os números são sazonais, a gente fica preso nas estatísticas. Eu estou muito acostumado a trabalhar em cima de estatística, que hoje a estatística está de um jeito, amanhã está de outro. Quando você quer falar mal, você compara uma estatística de um mês com 5 anos atrás, no mesmo mês, e fala, olha, aumentou. Então, isso eu estou muito tranquilo com relação a isso também. O que eu posso afiançar é que vai ser feito um trabalho muito integrado, muito especializado. Muita gente que deve alguma coisa para a justiça vai ser preso aqui na nossa região. Eu afianço isso para vocês. Eu afianço isso, que vai ter muitas pessoas que hoje estão cometendo crimes, eles vão para as barras da justiça, dentro da legalidade, e vão ser presos. Dr. Oswaldo Dias Júnior, o senhor já conseguiu mapear os principais focos de criminalidade aqui de Campinas ou da nossa região? E qual que é hoje o maior alerta para a região de Campinas? Paradela, eu sempre falo o seguinte, né? O crime organizado tem que ser combatido. Isso inevitavelmente. O crime organizado, as ações do crime organizado impactam, na verdade, muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Você vê uma ação do crime organizado num roubo a banco, num roubo numa joalheria. Quantas pessoas ao mesmo tempo são impactadas? Tivemos recentemente roubos no shopping, onde uma ação apenas impactou ali milhares de pessoas, né?
Eu recebia telefonema de pessoas, amigas minhas que estavam dentro do shopping, falando, nossa, o que está acontecendo aqui? Então, realmente, o crime organizado ele tem que ser combatido, sem dúvida. Mas nós não podemos deixar também de lado, Paradela, o crime do cotidiano, tá? Isso é uma preocupação que eu sempre tive quando estava, inclusive, na DISE, na DIG. Os comentaristas em segurança, às vezes, chamam de pequenos traficantes, pequenos roubos. O que é um pequeno roubo para um especialista de segurança é o celular da vida do trabalhador. Essa visão a gente tem que ter. O pequeno traficante chamado pelo especialista em segurança é o terror no bairro onde ele exerce aquela mercancia ilícita. Essa visão temos que ter, Paradela. A população não pode ficar à mercê daquele indivíduo que está lá vendendo droga na porta da casa do pai de família. Na frente de escola. Na frente de uma escola. A filha, o filho vai trabalhar logo cedo, tem que ver aquela cena. Os pais ficam agoniados, os pais têm que trabalhar o dia inteiro e aquele tráfico acontecendo na frente da casa. Como que nós vamos fazer para coibir isso? É o trabalho de inteligência, Paradela. E não é uma polícia, é um trabalho em conjunto. O combate aos grandes traficantes tem que acontecer? Tem, porque a droga chega até esse pequeno, porque o grande vai na Bolívia, vai na Colômbia e traz o entorpecente. Mas nós temos também que ter essa atenção especializada com relação ao pequeno traficante, sim, ao pequeno delito, sim. Então, eu não quero eleger, esse delito é melhor ou pior. Eu acho que a gente tem que combater os crimes, as organizações criminosas e também nos bairros, nas comunidades, onde está acontecendo algum fato que está incomodando aquela região, nós temos que agir também. Até porque, se falar de um pequeno delito, eu quero usar um exemplo como um roubo de um celular, que infelizmente é do cotidiano, né? Quantos registros a gente teve? Tivemos até recentemente várias operações recuperando, né, parte da Polícia Civil aí, vários celulares roubados ou furtados. E esse pequeno delito pode se tornar um crime capital numa sequência. Nós tivemos, no ano passado, em Hortolândia, Sumaré, casos de latrocínio de uma menina de 19 anos que estava no ponto de ônibus indo para o trabalho ou para a escola e chega aquele encapuzado, leva o celular daquela menina, tenta levar e ela reage no impulso. A gente fala, não pode reagir, mas a gente não sabe qual é o momento. Momento de tensão, momento de medo. Ela reage, tenta puxar e leva um tiro. E é morta no meio da rua. Ou seja, aquele pequeno delito se tornou um crime capital, um latrocínio. Então, por isso, seria muito bom se a gente conseguisse, mas infelizmente isso é uma coisa no país, né? Aí entra também figuras políticas que diminuem essa gravidade, ou mesmo o próprio Supremo Tribunal Federal já deu alguns pareceres do que é o tamanho do quanto você pode ficar com a droga na mão, né? Dessa venda. O país prende muito? Ou prende mal? Ou deve prender menos? O país prende muito. Eu posso afiançar para você. Às vezes eu fico respondendo pela Delegacia Geral, pelas ocorrências que acontecem no Estado, né? E eu recebo assim, os releases de várias ocorrências no Estado inteiro. É assustador o número de prisões, né? É um debate que a sociedade tem que encarar. O que a sociedade, falo a sociedade como um todo, né? A legislação ela é suficiente para coibir esse tipo de crime? A sensação de segurança ela está ocorrendo na nossa população com essa legislação que nós temos? A discussão das liberdades provisórias, das saidinhas de festividades, nós temos que encarar essa situação. Acho que a sociedade tem que encarar e tem que cobrar dos legisladores. Por quê? O delegado de polícia ele é um cumpridor da lei. O juiz é um aplicador da lei, né? Aquela história de que polícia prende e o judiciário solta, eu não sou favorável a essa questão. A polícia prende conforme a lei e o judiciário solta conforme a lei. O juiz também ele está dentro da sua discricionariedade. Ele não está inventando a regra, né? Ele não está. E se ele não faz, sim, ele tem uma segunda instância que vai determinar que eu faça. Então, nós temos que, como sociedade, discutir esses assuntos. Discutir a questão da menoridade também. O Brasil parece que tem, às vezes, algum receio de discutir alguns assuntos já pré-concebidos, né? Eu acho que o assunto da menoridade
ele tem que ser debatido. Aí acontece algum crime que dê uma repercussão muito grande, vem à tona, podcasts de monte falando do assunto, político levantando algumas bandeiras, mas no final das contas nada acontece. Vamos falar a verdade. Sim. Não se muda. Quantas vezes a gente teve essa discussão? Agora chegamos mais uma vez por causa do campo. caso Orelha. Exatamente. Então, se retorna o debate, né? A sociedade debate, só que a comoção, ela tem que chegar aonde? Aos legisladores para fazer realmente uma alteração. Você é a favor ou contra da mudança da lei? Eu falo, a minha resposta é o seguinte, Paradela, do jeito que tá errado. Não tem cabimento uma pessoa com 17 anos, 16 anos, com o meio de comunicação que nós temos hoje em dia, com uma cultura que é absorvida durante esse crescimento dos 12 aos 18, que já é considerado um adolescente, você tratá-lo como um menor infrator, com uma não é pena, não é nem pena, é com uma sanção administrativa de 3 anos no máximo de acolhimento numa instituição. Eu acho que esse assunto é primordial para a gente encarar a situação. Não tem cabimento um adolescente de 15, 16, 17, com todo o conhecimento que a grande maioria tem, assim, 99,9%, não ser responsabilizado por crimes bárbaros. Estupro, latrocínio, homicídio. E isso vem acontecendo diariamente no nosso país, Paradela. Existe uma série que venceu, né, vários prêmios. Ano passado foi uma das mais vistas, o Netflix, Adolescência. Retrata uma situação muito complicada, um crime bárbaro cometido, né? E não quero dar spoiler, mas quem já não viu, o problema aí, foi do ano passado, já ganhou vários... Tá atrasado. Já tá atrasado. Mas, justamente, né, um crime cometido por um adolescente é meio que... Quando você acompanha daqui, você tem uma sensação muito ruim, porque do Código Penal britânico e esse adolescente é colocado é julgado como um adulto pelo crime que ele comete ali. Com 13 anos, 12, 13 anos, se eu não me engano. Então é algo que a gente fica aqui. Baita série, acho que todo mundo deve assistir, principalmente para quem é pai também. É muito importante o uso de redes sociais, o quanto isso, aquelas coisas de desafios, essa coisa. Mas tem esse foco. E quando você coloca a sua experiência, que você fica pensando como é o Brasil, você fala assim, esse garoto não que não iria acontecer nada, mas é um garoto que sofreria uma sanção aí de infrator, teria uma internação e com os 18 anos aquilo não está mais no currículo, entre aspas, né? na ficha corrida. Então, lá não. Lá você vê que a coisa... E a gente está discutindo sociedades diferentes, claro, mas é algo que tem que ter uma resposta um pouco mais firme. Que nem o caso Orelha, que é o que está chamando a atenção agora, é inacreditável que alguém pense que garotos de 13 anos, eu tenho um que está indo para 13, não saiba o que está cometendo. Não saiba que aquilo é uma atrocidade. Aquilo é uma atrocidade. Então, ciência tem. Agora, qual vai ser a punição? Paradela, eu tenho um caso concreto, né? Não vou falar nomes que nem poderia. Na época que eu estava na delegacia de entorpecente, nós estávamos fazendo monitoramento de um traficante. E durante o período que eu fiquei na delegacia de entorpecente, eu tinha uma visão de que um adolescente que está traficando, ele comete um crime semelhante ao crime hediondo. E, em decorrência disso, não deverá ser entregue para os pais, devolvido aos pais. Então, eu fiz reuniões com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, para que esse entendimento fosse consolidado aqui em Campinas, pelo menos, né? E foi muito bem recebido pelo juiz da época. Então, nós começamos a, efetivamente, fazer as apreensões. Quando tinha adolescentes envolvidos na mercancia do tráfico, ele era apreendido, não era devolvido, porque o Estatuto também faz uma ressalva de que quando é com violência ou grave ameaça. Mas eu, no meu entendimento jurídico, entendia que a participação do adolescente no tráfico de drogas, o crime assemelhado aos crimes hediondos, aquele adolescente ficaria vulnerável frente àquele tráfico, então ele deveria ser recolhido, ser apreendido, né, que é o termo correto. E isso começou a acontecer efetivamente.
Então, várias apreensões de adolescente eram feitas pela DISE nas diversas comunidades, bairros, né, de Campinas. E, paralelo a isso, a gente estava fazendo o monitoramento de um grande traficante. E, por incrível que pareça, o traficante, conversando com um gerente da boca de fumo, como é vulgarmente conhecido, o gerente começou a reclamar para o traficante, dizendo o seguinte: olha, eu estou com dificuldade de contratar mão de obra, porque antes o rapaz, um menino contratado para vender, ele era pego e já retornava para o lar. Mas a partir de agora, eles estão ficando lá 1 mês, 2, 3. Então agora todo mundo está com medo de usar essa mercancia aqui de substância entorpecente no bairro, de vender. Eu estou com dificuldade de contratar a mão de obra. Eu dou esse exemplo. Como é eficaz também uma mudança na legislação, uma mudança de comportamento? Acho importante. A gente tem muitas discussões, aí entra a gente nessa seara política também, mas a gente tem punições, na minha opinião. O Código Penal tem aí várias categorias, mas as punições são muito brandas. É inacreditável que quando se vá... e quantas vezes, né, a gente já fez ocorrências. Então, o cara já passou por homicídio, eu estava solto depois de 4, 5 anos. E a gente... É muito complicado. Complexo de vira-lata, tal. Mas aí você vai fazer uma comparação com outros países, um cara de homicídio não está solto depois de 4, 6 anos. É uma coisa inacreditável. Uma pessoa que tenha cometido crimes, como os casos que estavam todos no Tremembé, né? Suzana Richthofen, Matsunaga, no Brasil estão soltos. Em outros lugares estariam com prisão perpétua. Ou muito mais tempo. No Brasil já estão aí na rua. Isso dá uma sensação horrível para a população e uma sensação maravilhosa para aquele criminoso, né? E, Paradela, você está falando uma coisa que é a grande realidade, né? Além da pena não ser tão alta, o cumprimento dela é muito rápido. O cumprimento, no que eu falo, é o seguinte: a evolução, né, do regime fechado para o semiaberto. Muitas vezes não tem vaga no semiaberto, pula-se para o aberto. E o aberto fica de uma maneira assim muito benevolente pro autor do crime. Aí a sensação de insegurança, né, o Paradela. Eu voltando à questão do adolescente, né? Naquele bairro onde o adolescente muitas vezes é o terror, ou mesmo o traficante maior de idade, quando ele vai preso, vem aquele alívio, aquela sensação naquela comunidade. Estamos falando até de um micro sociedade. De repente, poucos dias depois, ele volta para aquela comunidade. Olha que imagem que a justiça, o poder judiciário, a polícia civil, a sociedade nossa do bem está passando. Ué, mas ele não foi preso? Mas como que ele já saiu? Então, a gente fica dando exemplos muito ruins com essa legislação que nós temos. São questões que cabe à sociedade discutir para dela. Eu acho que é muito importante a imprensa. A imprensa tem uma função fundamental nesse momento para que movimente essas questões, para que seja feito um diálogo honesto, sério. O microfone tem que ir na boca também do deputado, do senador, para que sinta esse calor da sociedade pleiteando o que é de direito, né? Que é ter paz, é ter sossego na vida. Dentro disso que a gente está falando de sensação de insegurança, mas são duas sensações, né? É uma sensação que se tem de insegurança, uma sensação de impunidade, né? Nós tivemos no estado de São Paulo, no ano passado, um aumento expressivo nos casos de feminicídio, né? E por muitos descrito até como uma epidemia, porque cresceu e cresceu demais. A região também viveu aqui seu pior momento. Se não me engano, foram 24 no ano passado. Já tivemos, infelizmente, nesse ano, né? Tivemos agora mesmo, nessa semana, e na semana passada também, em Hortolândia. Qual é o diagnóstico que o senhor passa sobre esse tipo de crime? Porque um crime de homicídio tem geralmente tem todo um histórico.
e dá para investigar. Um crime de assalto tem uma investigação e tem uma lógica, entre aspas, né? Mas existe surrupiar um patrimônio. Agora, o feminicídio passa de é um momento de completa raiva. É algo irracional. E dentro de 4 paredes, praticamente. Sempre 4 paredes entre pessoas que têm um vínculo. Geralmente é marido e mulher. Como conseguir coibir isso? Como conseguir inibir? Ah, tem medida protetiva? Tem. Mas como conseguir impedir que isso aconteça? Ô, Paradela, você já foi respondendo tudo que eu ia falar, né? Sua pergunta foi muito inteligente. Esse quadro que você fez na sua pergunta é o quadro que a gente analisa também, ô Paradela. O crime de feminicídio, ele é multifatorial. Ele acontece exatamente da forma como você falou, na intimidade do lar, dentro de 4 paredes, muitas vezes. E o recrudescimento da lei veio dar um pouco mais de munição para que a polícia possa agir. O que antes nem isso acontecia, Paradela. Antes havia alguma questão envolvendo marido e mulher, era lavrado um boletim de ocorrência de lesão corporal e os dois voltavam para o mesmo lar e não existia a medida protetiva, né? Como prevenir isso? E a gente tinha até um dito popular, né? Não mete a colher. Mete a colher. O que era absurdo, né? Uma insanidade, né? Ainda bem que a sociedade evolui, né? E nós evoluímos nessas questões. Né? E com relação a essa de feminicídio, a pergunta é como prevenir? Então. É um desafio não só para a polícia, eu acho que é um desafio para a sociedade também, o Paradela. Né? A gente sempre orienta, quando a mulher sente o primeiro ato de violência praticado pelo marido, procura a delegacia, e tem que ser assim, Paradela. Né? Tem gente que menospreza a medida protetiva, mas eu defendo a medida protetiva, que ela foi um avanço. Tá? Através do conceito da medida protetiva, a gente pôde ter instrumentos para lavrar autos prisionais contra agressores que estavam lá na tentativa de reincidir, o que antes não acontecia. Né? Se um juiz determina o afastamento do lar, determina que não se aproxime da vítima, e a pessoa ela tenta fazer esse ato, nós temos instrumentos. Quantas vezes foram presos agressores que estavam tentando entrar no comércio, tentando entrar numa indústria, o que antes simplesmente não fazia-se nada, porque ele simplesmente chegou perto dela, não cometeu ato nenhum. Hoje não. Hoje, se fizer um ato desse, ele vai preso em flagrante. Aí a gente volta para aquelas questões. Quanto tempo que vai ficar? Esse tempo que ele vai ficar detido, existe algum trabalho psicológico, algum trabalho psiquiátrico? Muitas pessoas têm dependências químicas, muitas pessoas têm dependência ao álcool, muitas pessoas têm problemas mentais, a saúde mental de muitas pessoas tem que ser analisada. Olha quantos fatores que a gente está envolvendo num caso de feminicídio. Um indivíduo que sai do lar por uma medida protetiva, depois ele retorna, acaba ceifando a vida da ex-namorada, ex-esposa, quem seja, tira a própria vida. Ele está numa condição mental correta? Não está. Então, a gente tem que analisar, mais uma vez eu falo, é questão muito semelhante do adolescente, a sociedade tem que fazer uma meia-culpa e pensar o que nós podemos fazer como sociedade. Aí entra o poder municipal com as suas escolas, a orientação do adolescente, começar a orientar a criança, né? O machismo já aquele machismo que já está no coração daquela família, né? Aquela velho ditado da posse, né? Da posse do homem e da mulher. A gente tem que ter essas discussões nos bancos escolares, dela. Eu acho que começa ali, na educação. Paralelo a isso, a questão de saúde, a saúde também mental das pessoas, o alcoolismo e o uso de drogas. Eu acho que são ingredientes que, quando misturados com a questão da raiva, dos ciúmes, da posse, é a fórmula explosiva para acontecer essas catástrofes que estão acontecendo.
é que me chama a atenção, e nós estávamos discutindo, né? Interessante, estávamos discutindo agora há pouco como a legislação, entre aspas, eu vou colocar esse adjetivo, é frouxa em determinadas situações, como aí a legislação para menores infratores e mesmo outros crimes, porque estão na rua rapidamente. Mas, nesse caso, a legislação se fortaleceu ao longo do tempo com o feminicídio sendo tipificado, com as medidas protetivas sendo colocadas. E a gente tem um crescimento desses casos. Isso que me chama a atenção. Por mais que a gente fale, não, temos que aumentar a punição porque vai diminuir. Nesse caso, aumentou. Mas aumentou também o crime. Tem alguma... A gente consegue fazer uma avaliação do porquê? O Paradela, quando me perguntam isso, eu falo o seguinte. Será que não aumentaria mais ainda se não houvesse as medidas protetivas já decretadas, já feitas? Isso é um trabalho de futurologia, né? Aí a gente está falando no si. No si. Mas mesmo assim, o que a gente pode colocar é que é uma sociedade doente, né? Então, aí, Paradela, a gente conversa, né, muito sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto instigante, né? Então, a gente conversa muito sobre isso. Nós estamos vivendo uma nova era, Paradela. Né? Você hoje aqui, fazendo esse programa, há 20 anos atrás, era impensado. Impensável. Né? Você atingir o público que você está atingindo hoje, através de uma internet, através de um aparelho celular, era impensado. É isso que eu venho falando sempre. A sociedade, ela também tem que modernizar a Paradela. Os meios de comunicação hoje são grandes. Hoje você assiste uma guerra ao vivo. O que antes você abria um jornal e falava assim, semana passada houve uma invasão da Alemanha na Itália. Hoje você vê a bomba caindo e a pessoa morrendo na sua frente. Será que isso também não está impactando as questões vinculadas à família, à sociedade, à educação dos filhos? Né? Tô filosofando sim. aqui, Paradela. A gente, como sociedade, tem que filosofar. Né? Será que os meios de comunicação tão rápidos, tão ágeis, não está impactando também na saúde mental das pessoas, no sentido de falta o contato pessoal, falta aquele ingrediente a mais nos relacionamentos, né? O que acaba desencadeando num ódio, acaba desencadeando no ciúmes doentio, acaba desencadeando numa violência insana. Não tenho resposta. Nós, como sociedade, temos que discutir esse assunto juntos. O que eu posso afiançar? A Polícia Civil está à disposição daquela vítima. A gente está junto com aquela vítima, fazendo o que é possível fazer, fazendo os instrumentos que a justiça não dá. A polícia faz muito, viu, Paradela? Protege muito. Em alguns casos, Paradela, que acontecem, mas a pessoa já tinha procurado medida... São casos assim, a porcentagem é muito mínima. Por isso que eu sempre bato na tecla. Procure sim a delegacia. É eficaz sim as medidas protetivas. Ela dá instrumento para que o delegado possa tomar providências imediatas. Porque sem isso, Paradela, a vítima fica muito mais vulnerável. É isso que a gente defende. Que procure sim a delegacia, faça o pedido de medida protetiva. Se precisar ser tirada do lar, vai ser tirado. Se precisar tirar o agressor do lar, ele vai ser tirado. E aí a justiça vai tomar as providências que lhe cabe dentro da nossa legislação. Doutor Dias, a gente sempre falou aqui da Polícia Civil de um déficit histórico de pessoal, né? De falta de policiais para conseguir atuar numa cidade, não só a atuação, mas ter todas as investigações, apurar os crimes e prender, né, os criminosos. Como é possível que a gente sabe, diante de orçamento do governo do estado, tocar uma região desse tamanho com as suas peculiaridades? O senhor trouxe... Se Campinas tem aí um tronco rodoviário e um aeroporto de Viracopos que trazem essa pujança econômica e um tronco rodoviário espetacular, também é alvo, como o senhor mesmo citou, e ficou aí 3 anos lá na secretaria como rubricargas, né? Como tocar uma região dessa tendo um déficit de orçamento e um déficit de pessoal? Paradela, o que veio ajudar bastante, né, essa questão funcional de estrutura foi a tecnologia. Tá? Eu hoje
eu afianço para você que nós temos, assim, meios tecnológicos muito eficazes, tá? Vários crimes, Paradela, estão sendo descobertos através dessa tecnologia. Eu sou contrário a explicar como se chegou até os autores, porque a gente está dando munição para aquele próximo que está pensando em fazer o errado. Mas eu tenho certeza de que a estrutura de tecnologia que é disponível para a polícia investigativa, que é a Polícia Civil e no âmbito da Federal é a Polícia Federal, hoje é de primeiro mundo, tá? Mais do que? Eu falo questão tecnológica, questão DNA, questão reconhecimento facial, as câmeras. São tecnologias de primeiro mundo que nós estamos agora aplicando aqui no nosso país, em vários municípios, em vários estados, né? A Muralha Paulista, reconhecimento facial de placa, também reconhecimento das placas, né? São todas tecnologias que vieram para ajudar. E minimizam um pouco o déficit funcional. Não sou partidário, não sou filiado a nenhum partido, mas eu posso afiançar que esse governo atual, ele se preocupou sim com a reposição. A reposição não é rápida, ela não é fácil. Primeiro tem todo o certame do concurso, depois, para você formar um policial, demanda tempo, quase 1 ano para você formar esse policial. No trâmite dos concursos tem mandados de segurança dos insatisfeitos, você tem uma questão burocrática, né? O próprio judiciário, às vezes, faz com que uma liminar suspenda o certame. Nós estamos vivenciando recentemente um concurso de investigador de polícia que estava em andamento, que está suspenso pelo Tribunal de Justiça. Os desembargadores, os juízes têm todas as suas razões jurídicas para fazer essa suspensão. Mas eu estou dando exemplos de que não é simples você chegar e falar, vamos repor um déficit de, como você mesmo disse, de décadas. E vamos colocar no meio desse caminho aí, há um déficit de décadas, tivemos uma reforma da Previdência que muita gente foi embora e antes até do tempo com medo de que mudasse, né? Mas perfeito. E muitos foram embora também numa lei que houve de 65 anos para os policiais e também houve um déficit muito grande. Mas eu tenho certeza de que o governo está atento para isso, Paradela. Eu repito, eu não sou de nenhum partido. O meu partido é Polícia Civil. Eu sei que existe uma atenção muito grande. Tem um concurso para delegados que está em andamento, já está na fase de treinamento. Os delegados, talvez em junho, saiam da academia, em torno de 500 e pouco, os policiais. Então, a reposição é morosa, sim. Ela é detalhada, ela é morosa, tem os entraves, às vezes, jurídicos. E as pessoas vão aposentando, né, Paradela? As pessoas vão, às vezes, infelizmente, falecendo, aposentando, ficando doente. Então, além do déficit que já herdamos do passado, ainda tem as pessoas que estão indo embora no presente. É uma luta, é um desafio, Paradela. É um desafio, eu acho que faz parte, inclusive, do bojo, do pacote diretoria do Inter 2, esse desafio. Para a gente finalizar, doutor Oswaldo Dias, quais são as prioridades imediatas, tanto administrativas quanto nessa apuração de crimes do Inter 2 para 2026? Paradela, a minha prioridade é o seguinte, é fazer com que a gente consiga, como Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, desvendar os crimes bárbaros, mas também colocar as mãos nos pequenos traficantes, nos pequenos roubadores, nos pequenos furtadores. Pequenos, eu repito, pequenos para alguns e um monstro para outros, né? E seria muito piegas falar, não, eu vou diminuir isso ou aquilo. Eu vou diminuir na proporção do que estiver acontecendo na nossa cidade, Paradela. Eu acho que a gente tem que estar atento. Eu sou daqui, eu vou na padaria, eu vou no clube. Eu sou cobrado, Paradela, não pela imprensa, eu sou cobrado pelos meus amigos, pela população que eu conheço. Eu conheço muita gente aqui, Paradela. Então, é diferente quando vem uma pessoa da nossa cidade comandar a nossa cidade. Porque a cobrança, ela é do meu parente, ela é do meu vizinho, ela é do meu amigo, e isso faz com que eu tenha uma energia redobrada
para fazer o certo, para fazer o correto, dentro da minha limitação. Aquele negócio, né? Ô, doutor, roubaram um carro ontem à noite aqui na frente. Não aí? tenha dúvida. E Paradela, é todo dia. É todo dia. E eu gosto disso, porque isso me dá também uma visão do que está acontecendo, né? E isso me dá forças e me dá munição também para eu cobrar dos meus seccionais, dos meus policiais, refazer planejamentos de policiamento. É muito importante esse feedback, é muito importante essa conversa, e é assim que tem que ser, Paradela. O senhor sente que a responsabilidade hoje sua é maior do que os antecedentes? Não que eles tinham uma baita de uma responsabilidade, mas justamente por esse contexto, por ser natural de Campinas, por não só nascer em Campinas, por estar em Campinas, por vivenciar a cidade de Campinas, tem uma responsabilidade hoje maior, pelo menos no seu âmago? Não tenha dúvida, Paradela. Não tenha dúvida que a responsabilidade já é enorme, independente da região que eu estaria. Mas estando aqui, é uma satisfação. Primeiro de tudo, é uma satisfação. É uma honra estar aqui. Segundo, eu quero fazer também, além da minha função, do meu juramento, eu quero também fazer por mim e pelos meus e por todos que moram aqui. É um sentimento assim de apego ao que eu estou fazendo, Paradela. Não é apenas uma questão de um delegado que veio assumir uma delegacia de um departamento tão complexo. Eu tenho muito mais no meu âmago para poder fazer. Doutor Oswaldo Dias Júnior, novo delegado do DEINTER 2 aqui de Campinas, vai comandar uma área gigantesca, né? Uma das principais do estado de São Paulo. Muito sucesso, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à sua cidade, a Campinas. E realmente fiquei muito feliz quando recebi, né, de Rose Gluminetti, né, que também por vários anos acompanhou essa trajetória de Oswaldo Dias, falou, olha só, eu falei, nossa, que coisa sensacional. Oswaldo Dias voltando e ainda para comandar todo esse DEINTER 2. Então a escolha foi muito feliz aí por parte do secretário estadual e do governo do estado, do governador Tarcísio de Freitas. Então seja muito bem-vindo de volta a Campinas, doutor Oswaldo Dias. Obrigado a todos. E a parceria que eu sempre tive, né, com vários repórteres, a transparência que eu sempre tive, eu acho que é um outro handicap que a gente leva com a gente, e isso é muito importante. É muito importante para a cidade, para a polícia, para a imprensa. A imprensa ela tem que ser livre, a imprensa tem que ser transparente. Na democracia verdadeira é assim que funciona. Doutor Oswaldo Dias, muito obrigado mais uma vez. Sucesso nessa sua nova empreitada aqui em Campinas. E esse foi o FPXcast número 58, nessa nova temporada, iniciando agora, integrado ao Pod Conecta. Então, foi muito bom esse primeiro episódio, na verdade o número 58, uma nova temporada e agora nessa nova casa do FPXcast. Queria agradecer a todos que estiveram com a gente. Muito obrigado. Juízo.